This call is now being recorded. Tá aqui. Então, estamos gravando agora. Essa seria o quê? As formas de efetivação da teoria da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica. Então, a gente tem aqui. Há diferentes formas de efetivação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Por que que nós temos que ver isso aqui com carinho? Porque entra naquela questão que a gente vai ver aqui, da responsabilidade limitada dos sócios. Então, o sócio, em caso de debacle, em caso de uma situação financeira adversa da empresa, muito bem, o sócio ele responderá até a sua responsabilidade definida no contrato social. Mas só que se a empresa entrou numa crise financeira por má gestão, não digo má gestão, mas por má fé a empresa quebrou, a lei permite que você faça a desconsideração da personalidade jurídica para que os sócios possam responder pelo passivo de forma ilimitada. Então, vamos ver aqui o seguinte. Nós temos a desconsideração da personalidade jurídica direta. Olha só. A desconsideração da personalidade jurídica direta é o quê? É o instituto pelo qual deixa-se de considerar os efeitos da personificação da pessoa jurídica, atingindo o quê? Os sócios, responsabilizando-os diretamente pelos atos cometidos pela sociedade empresária. Muito bem? Então, pode haver uma desconsideração da pessoa jurídica, que é classificado pela doutrina como uma desconsideração direta, onde você tira aquela proteção da responsabilidade limitada e você vai agora, por um ato de gestão temerária, o sócio agora que tinha uma limitação de responsabilidade, ele agora vai responder de uma forma mais aberta, de uma forma ilimitada. Então, repetindo, a desconsideração da personalidade jurídica direta é o instituto pelo qual deixa-se de considerar os efeitos da personificação da pessoa jurídica. Pode ser uma limitada, uma sociedade anônima, e nós temos, no caso em concreto, a gente verifica que vai haver essa desconsideração, atingindo o quê? Os sócios, responsabilizando-os diretamente pelos atos cometidos pela sociedade empresária. Está aí. Agora, a gente tem a desconsideração da personalidade jurídica de forma incidental. Nesse caso, o quê? A fraude. A fraude, né? Por conta da sua estrutura, apresenta-se mascarada. Portanto, é de difícil percepção inicial, né? Então, você vai fazer uma fraude, um dos sócios vai fazer uma das fraudes, ele vai fazer de forma sorrateira, de forma oculta, de forma que ninguém perceba. Não vou dizer imperceptível, porque é impossível. Então, a gente vai ver aqui. É provável que somente o quê? Com a propositura da demanda em face da sociedade, uma demanda judicial, no desenrolar do curso processual, tenha o quê? Acesso
ao concilium fraudes, né? No momento em que se buscará o quê? Pela desconsideração da personalidade jurídica para o quê? Para a retirada de quê? Do escudo protetor, alcançando aquele que efetivamente é o autor do ato. Então, essa desconsideração incidental, ela ocorre no curso do desenrolar do processo, tá? Num momento que se chama-se, em latim, de concilius fraudes, né? É um momento em que se buscará pela desconsideração da personalidade jurídica, o quê? A retirada de quê? Daquele escudo que protege o sócio. Como, por exemplo, no caso da responsabilidade limitada, a gente tem o quê? Os sócios, ele responde pela sociedade, pela dívida da sociedade, pelas obrigações da sociedade, até a sua cota participativa, é o que está lá no contrato social, certo? Então, em caso de fraude, há a possibilidade, no desenrolar do processo, da questão processual, você pode, né, incidentalmente, você fazer a desconsideração da pessoa jurídica, tirando, né, o escudo protetor do sócio. Entendeu? O escudo protetor do sócio. Muito bem. Aí nós temos aí a desconsideração da personalidade jurídica inversa, considerada pela doutrina como desconsideração da personalidade inversa. Está aí. A desconsideração da personalidade jurídica inversa nada mais é que a desconsideração dos sócios, de forma que se possa chegar o quê? Até os bens da empresa e utilizá-los para responder pelas dívidas dos sócios, quando esses escondem o quê? Quando esses escondem seus bens, se utilizando o quê? Da pessoa jurídica. Então, você tem aí no mundo econômico, no mundo jurídico, né, aqueles sócios que de forma utilizando a má conduta, ele costuma fazer ocultação de patrimônio, porque a gente sabe muito bem que existe a diferença entre o patrimônio relativo à pessoa jurídica e o patrimônio dos sócios. Então, no caso em que os bens dos sócios não são suficientes para responder pela obrigação, a doutrina ela permite que faça uma desconsideração inversa, onde você se apropria dos bens da empresa para utilizá-lo o quê? Para que esse bem possa responder pela dívida dos sócios. Muito bem? Então, é uma inversão aí. Então, o sócio que costuma ocultar o patrimônio, então você acaba avançando no patrimônio da pessoa jurídica para que esse patrimônio possa adimplir uma dívida dos sócios, uma dívida ou alguma situação indesejada que acarretou dano a terceiro. Muito bem? Assim explicou a ministra Nancy Andrighi, dizendo ela:
A desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo quê? Pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir, então, o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações de seus sócios ou administradores. Então, aí a desconsideração da personalidade jurídica inversa, que é colocado pela doutrina como a desconsideração inversa. Atualmente, essa forma de efetivação está prevista no parágrafo 2º do artigo 133 do Código de Processo Civil e no artigo 50, parágrafo 3º do Código Civil, a partir da modificação prevista pela Lei 13.874 de 2019. Está aí. Então, agora nós temos aí a desconsideração indireta, a desconsideração da personalidade jurídica classificada como indireta. Essa dá-se quando há a existência de uma empresa controladora que se utiliza de empresas menores, filiadas ou coligadas. Está lá no artigo 1097 e 1101 do Código Civil. Para o quê? Para a prática de abusos e fraudes. Então, você tem uma empresa maior, aí você tem as filiais, você tem as coligadas a essa empresa maior, e você utiliza essas empresas menores para algum tipo de fraude, para algum tipo de abuso. Então, essa aí, nesses casos, pode haver também a desconsideração da personalidade jurídica, né, que protege os sócios para você cobrir um dano, uma má-fé, uma gestão que pratique abuso e fraudes contra terceiro. Então, aí, a desconsideração indireta da personalidade jurídica. É quando você tem uma empresa maior, uma empresa que é chamada de empresa controladora, e tem as coligadas ou as filiais, onde você faz as suas malandragens, vamos colocar assim. Atualmente, essa forma, não, isso aqui está errado, isso aqui não, eu vou passar, depois eu vou tirar isso aqui antes de colocar lá. Essa aqui, houve uma repetição aqui. Aqui está em aqui, desconsideração indireta, aqui, desconsideração indireta, está aqui, está aqui, está aqui. Não, indireta, está aqui. Eu voltei aqui. Está certo aqui, está certo, está certo, está certo. Desconsideração indireta, está aqui. Sendo assim, para chegar até o patrimônio dos sócios, aplica-se o quê? A desconsideração indireta, chegando até o patrimônio da empresa controladora e o atingindo, para que ela cumpra o quê? Quais obrigações das empresas controladas. Então, essa forma de desconsideração indireta é uma forma de você acessar os bens da empresa controladora e ressarcir e se ressarcir do prejuízo. Isso, obviamente, que estamos falando, né, no âmbito judicial, essas desconsiderações, essas diversas desconsiderações que nós estamos colocando aqui. Muito bem? Aí, nós temos, por último aqui,
Por último, aqui, a gente tem aqui a, a desconsideração da personalidade jurídica e o investidor anjo. Investidor anjo foi aquele que nós vimos semana passada, é o investidor. A gente viu essa figura na sociedade de conta de participação, onde nós temos a sociedade e você tem por trás um investidor, um sócio capitalista, vamos colocar assim. Então, você tem aqui agora, é apenas um simples comentário, né? A figura jurídica conhecida como investidor anjo foi integrada à Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme os artigos 61A a 61D, buscando o quê? Incentivar o investimento em atividades empresariais inovadoras que sejam exploradas por microempresas ou empresas de pequeno porte. Então, você tem aí os investidores anjo que investem nas startups, né? Empresas de inovação tecnológica, nós colocamos semana passada aqui, nas sociedades de conta de participação. Tá? É mais uma repetição do que está na aula passada, que estava na aula passada. De acordo com os referidos dispositivos legais, o investidor anjo vai aportar capital ao negócio mediante o quê? Assinatura de um contrato de participação, tá certo? Por isso que é uma sociedade de conta de participação. Mas esse valor não vai o quê? Não vai integrar o capital social, muito bem? Então, o investimento desse investidor anjo, ele não vai ser agregado ao capital social da empresa. Ele é feito em um contrato à parte. O investidor anjo não será sócio e não terá qualquer responsabilidade pelas dívidas da sociedade. Então, é uma importante observação. O investidor anjo não será sócio. Se não será sócio, ele não é obrigado a arcar com as obrigações da sociedade. O que ele está preocupado ali é em fazer o investimento e ter o retorno dele. Ok? Foi isso que nós vimos semana passada e aqui está apenas sublinhando, reiterando. Ok? Então, no que se refere à teoria da desconsideração da personalidade jurídica, inciso 2, parágrafo 4º do artigo 61A da Lei Complementar número 12306, estabelece que não será aplicável o artigo 50 do Código Civil. Muito bem. Essa questão tem sido, no entanto, objeto de controvérsia por conta da referência expressa ao dispositivo do Código Civil, que trata da teoria maior da desconsideração. Então, vamos ver aqui, né, por que o investidor anjo ele não tem, né, o que diz aqui o artigo 50 aqui do Código Civil. Artigo 50, olha só. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam que estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócio da pessoa jurídica. Então, aqui é uma controvérsia em relação aí ao investidor anjo, né? Se
se ele entraria aí nessa questão da desconsideração, entendeu? Então, dessa forma, há quem defenda o quê? A possibilidade de ser aplicada às hipóteses que contemplam a teoria menor da desconsideração e outros casos da teoria maior, que estão dispostos em outras normas legais, como é o caso da lei de concorrência desleal. Então, isso é uma controvérsia, é uma questão que não está muito definida. Eu coloquei apenas para que vocês tomem ciência dessa questão, mas é uma coisa controvertida, como bem fala no contexto aí. Muito bem? Nesse caso, entendemos que o legislador quis o quê? Enfatizar a impossibilidade de aplicar a teoria da desconsideração para alcançar o quê? O investidor anjo. É o que nós colocamos lá, né, no começo. Né? Então, o investidor anjo entra com capital, aí ele, de fato, não é sócio, porque o investimento dele não está agregado ao capital social, e então aí há essa controvérsia de você aplicar uma teoria ou não, entendeu? Então, aí é uma controvérsia que está aí instalada, né? Então, é apenas para vocês ficarem cientes dessa controvérsia aí, e em uma prova do ENAD, em outra prova, obviamente que a coisa vai ser definida, não vai ter nada de controvérsia, não vai ter nada de polêmica, vamos colocar dessa maneira. Então, está aí. No entanto, a ideia de fazer referência expressa ao artigo 50 do Código Civil também acabou por permitir a interpretação de que seria possível, por exemplo, aplicar a teoria menor da desconsideração. Ok? Então, aqui a gente finaliza essa parte aqui. Vamos fechar aqui a aula aqui, né? Para